Está começando mais um Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki e hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém vê, mas é de suma importância para que o seu carnaval termine bem: os bastidores da segurança. O trio passa, o bloco enche, a música aumenta. Mas antes de tudo isso, muita coisa precisa estar certa para que a festa não termine em tragédia. Eu vou logo ao ponto, vou ser bem direta, tá joia? Tá recebendo aqui hoje o Dr. Max Martins, que é o promotor de Justiça e de Defesa do Consumidor, e o nosso Major Vasconcelos do Corpo de Bombeiros. Vou pedir que eles próprios se apresentem para vocês. Muito bom dia, Coronel. Antes de tudo, para mim é um motivo de satisfação muito grande me encontrar aqui nessa instituição tão grandiosa que tantos serviços relevantes tem prestado à sociedade alagoana, que é o Corpo de Bombeiro. Meu nome é Max Martins, eu sou promotor de Justiça e atualmente coordeno as promotorias de defesa do consumidor aqui da capital. Bom dia, Coronel. Sou o Major Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, e atuo na área de segurança contra incêndio e emergências há mais de 15 anos. Já passei nos setores de análise de projetos, já passei pela parte de vistoria. De modo geral, a gente acaba tendo uma grande bagagem, né, uma experiência, mediante a elaboração de normas, estudos. E é isso, atualmente estou na parte de assessoria técnica, do diretor de atividades técnicas, ligado diretamente hoje na produção do nosso sistema Previne e também na atualização normativa que a gente faz de forma periódica para que mantenha-se o nosso compêndio normativo o mais atualizado possível. Então vocês já viram aí, né? Já conheceram um pouquinho de quem são eles na fila do nosso camarote da segurança e na engrenagem dele também. Dr. Max, Major Vasconcelos, mais uma vez, muito boas-vindas e muito obrigado pela presença. Daí a gente vai falar agora sobre o papel de cada um nesse tema que a gente vem trazer aqui, né? Sobre a segurança no carnaval. Dr. Max, muita gente chega, né, e acha que o Ministério Público aparece no carnaval somente para caçar detalhes e irregularidades. Como é que isso tudo acontece? Veja só, o Ministério Público, pela Constituição atual, ele é o fiscal da lei, o guardião dos interesses da sociedade. Quando o Ministério Público intervém, é visando basicamente isso. É a garantia da segurança, a garantia que o evento ocorra. Quando termina um evento como esse, por exemplo, do Carnaval, que é um evento tradicionalíssimo, talvez de maior expressividade cultural que a gente tem aqui no país, e, na verdade, após Carnaval, após as prévias, a gente não tem nenhuma reclamação ou pouquíssimas reclamações, pode ter certeza que tudo ocorreu certo, tudo ocorreu bem. Então, a fiscalização, a atuação do Ministério Público é essa, né? Aliado com outros atores institucionais, com outros órgãos. Esse ano nós estamos completando aqui na Promotoria de Defesa do Consumidor 21 anos de atuação conjunta com o Corpo de Bombeiro nessa vertente que é a prevenção de incêndios, de sinistros, né, de situações que possam ocasionar danos às pessoas, à vida das pessoas nesses eventos públicos. Então, basicamente essa é a nossa atuação lá. A vida é um bem inegociável e a gente vai continuar atuando para que esses interesses, né, a saúde pública, a saúde das pessoas seja preservada. Então, olha lá, cancelar o evento é a última alternativa, né? A gente está aqui falando, quando você ouvir falar em Ministério Público, ouvir falar em Corpo de Bombeiros para o seu evento, saiba que o foco principal é a vida. E aí, Vasco, quando um projeto, né, de evento chega para a gente aqui do Corpo de Bombeiros, qual é aquele item inegociável, né? Que de se faltar, não pode faltar nunca, simplesmente que não tem autorização. Quando a gente fala em aglomeração de pessoas, né, só vem uma coisa na cabeça da gente, né? Saída de emergência. Saída de emergência é o item mais importante, uma vez que o código
ele objetiva prioritariamente a gente proteger a vida, né? Então a vida ela está em primeiro lugar. É claro que existem outros fatores, existem os nossos bens, existe o meio ambiente, porém a vida ela é o mais importante. Então, se a gente consegue avaliar determinado evento e a gente consegue garantir que aquelas pessoas tenham a possibilidade de num incidente, porque a gente tenta prevenir o incidente, o acidente, mas ele pode acontecer. Então, uma vez que aconteça, se aquelas pessoas tiverem condições de escapar daquilo ali, a gente conseguiu atender o objetivo do nosso decreto. Então, a saída de emergência, claro, aliado, a saída de emergência sozinha, ela não vai fazer muita coisa. Tem que ter sinalização, tem que ter, a depender das outras condições, iluminação de emergência, mas se eu dou possibilidade das pessoas escaparem de um sinistro, eu estou atendendo o nosso código. Então, só para a gente entender, não é burocracia, né? Isso tudo é um cálculo de risco para que não exista o acidente, certo? E daí a gente falando aqui agora o peso, vamos fazer a avaliação, né, do peso entre a lei e a técnica, né? Aí, doutor Max, o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? É uma garantia real de segurança ou só uma proteção jurídica para o Ministério Público? Veja, o termo de ajustamento de conduta ele vai muito mais além do que um simples instrumento formal, né? Ele é, na verdade, um instrumento que garante a segurança de todos os, não só dos signatários que estão ali firmando aquele termo, dá um respaldo, né, de atuação dessas pessoas, mas garante, em última análise, a proteção da própria sociedade, né? Um instrumento formal, né, que se estabelece cláusulas, que se estabelece prazos e que se estabelece penalidades em caso de descumprimento. É extremamente importante que haja, em determinados casos, a lavratura de um termo de ajustamento de conduta, porque você traz à baila, traz à discussão todos os atores que possam auxiliar na consecução daquela atividade. Então, o termo de ajustamento de conduta é sim uma garantia real, né, uma segurança jurídica para quem assina e também, em última análise, como eu disse anteriormente, para a própria população. Interessante isso. E daí, Vasco, o laudo do Corpo de Bombeiros, então ele termina servindo como se fosse uma munição, né, para que o Ministério Público possa fazer a cobrança, talvez, de figuras, pessoas públicas, sim, como também estabelecimentos. Sim, sim, e uma coisa muito interessante que o Dr. Max levantou, né? A gente, ao longo dos anos, esses TACs, essas avaliações, são diversos atores participando, né, Dr. Max? Uma reunião que demora horas, a gente fica lá tentando compreender o que cada um está expondo. Baseado nisso, a gente conseguiu modernizar nossa legislação. Eu lembro que no passado, um determinado processo, por exemplo, do interior, um evento que ia acontecer, o Corpo de Bombeiros chegava no local e dizia, olha, o evento está sem alvará, está sem as condições para que a gente possa verificar o nível de segurança desse evento. E aí qual era o procedimento? Interdição. E aí a gente começou a perceber, a gente não está, dessa forma, contribuindo com a sociedade, dando uma solução. A gente está chegando lá com o poder de polícia extremo e sem dar uma solução. Então, baseado nisso, a gente, com os nossos estudos, a gente modernizou a nossa legislação, fazendo com que existissem categorias de eventos. E essas categorias, elas dão para o cidadão possibilidades de que, olha, eu estou com um evento aqui que ele tem essas condicionantes e eu estou precisando regularizar, não tenho como ajustar. Então, ele consegue se enquadrar em, vamos supor, uma categoria abaixo, que ele possa fazer o evento com certos requisitos bem esclarecidos normativamente e que o evento dele não seja prejudicado. Então, uma vez que ele consiga se enquadrar em algum tipo de complexidade de evento, seja ele risco baixo, risco médio, ele vai ter ferramentas para que o evento dele aconteça. E o bombeiro também vai ter embasamento técnico para apresentar para as autoridades, seja o Ministério Público, seja a Polícia Militar, seja
algum fórum da cidade do interior para dizer, olha, esse evento aqui, ele foi liberado para esse público, tem essa finalidade, tem esse horário, esse tipo específico aqui, e para que as outras autoridades possam tomar providências, porque o evento em si, ele movimenta bastante a cidade. Então, as autoridades têm que ter conhecimento disso. Então, a nossa legislação, ela tem essa modernização, ela é atualizada a ponto de a gente conseguir dar condições para que um evento aconteça. Então, o bombeiro não é também um órgão que quer fazer com que o evento não aconteça. A gente quer que o evento aconteça, porém, a gente quer que ele aconteça com segurança, com transparência. Tem que ter um responsável técnico, que ele faça uma avaliação daquele evento, ele apresente para o Corpo de Bombeiros, olha só, esse evento está assim, assim, assado, o bombeiro vai verificar se há necessidade da vistoria no local, ou se aquelas condicionantes já garantem que a gente emitiu alvará, e a partir daquele documento emitido pelo Corpo de Bombeiro, as demais autoridades vão ser alimentadas de informações, para tomar suas providências, para poder fazer com que o cidadão possa, vamos dizer assim, brincar, se divertir e fazer também com que aquelas pessoas que estão ao redor, elas também tenham o seu direito de vir assegurado. Elas possam transitar, elas possam... E até autofiscalizem, né? Isso. As pessoas, para a gente... Isso está lá no nosso código, né? Fomentar a cultura prevencionista. Fazer com que as pessoas tenham uma sensação, uma noção de risco, de dizer, eu estou no ambiente seguro. Eu não estou no ambiente seguro. E aí a gente vai cada vez mais ajustando a legislação. Ela é dinâmica, né? Ela nunca para de se atualizar, para que a gente possa fazer com que incidentes, problemas sejam diminutivos a ponto da gente ter, doutor Max, um carnaval, por exemplo, onde no final o bombeiro emita um relatório para o Ministério Público, e sempre no final do carnaval a gente emite para o Ministério Público, dizendo, olha, foram tantos eventos, foram tantos blocos, teve tantos eventos privados fechados, teve eventos públicos assim, e para o Corpo de Bombeiros não houve nenhuma ocorrência de grande vulto. Então isso para mim, para a gente, né, para o Corpo de Bombeiros, a gente consegue dizer, poxa, o nosso código ele teve uma finalidade, ele garantiu ali que aquelas pessoas tivessem o seu direito garantido de estar curtindo, de estar comemorando uma data festiva. Uma fala dos senhores que eu achei bem interessante é a questão de deixar a regularização mais acessível. Porque isso vai tirar até o paradigma de que somos os vilões, né? Tanto o Ministério Público quanto o Corpo de Bombeiros. Está indo lá para ser rígido demais. Como você bem citou, Vasconcelos, é que no início só existia a notificação, já interditava. Isso. Hoje a gente trata de uma forma como também atrair esse estabelecimento para que ele venha se regularizar de forma mais tranquila possível. E daí, na prática em si, é a técnica, né, dando respaldo para que a lei funcione, né, para que ela seja efetiva. Justamente. Isso é muito interessante para quem está nos assistindo também, entenda. A gente está aqui como uma mão amiga para ajudar que você tenha segurança no seu estabelecimento. Até para que quando a gente vier, se por algum acaso, porventura, tudo isso fugir do controle e o acidente acontecer, a gente também tenha noção de que o seu estabelecimento passou por olhos, né, detalhados, e a gente saiba como atuar também. Né? Perfeito. E daí, da fiscalização e o risco real. Né? Doutor Max, se uma regra for descumprida com o bloco já na rua, então tá lá, todo mundo festejando, pulando, e verificou que alguma regra foi descumprida, né? O MP tem o poder de parar com essa festa na hora? Tem e não tem, depende da gravidade da regra que for descumprida. Né? Se for uma regra de menor importância, que não venha a acarretar perigo de dano às pessoas, né? Isso daí vai ser uma regra que vai ser computada lá na frente para a gente poder exigir o cumprimento da multa por parte de quem descumpriu. Mas imagine, coronel, você tem um bloco que está se movimentando e esse bloco simplesmente sai do roteiro que foi programado de forma antecipada e entra em uma via que não estava interditada, uma via de grande circulação de veículos. Esse bloco tem que ser imediatamente suspenso suas atividades, tem que ser parado, se usar o poder de polícia
porque as pessoas estão correndo risco de morte, né? Então, sim, há a possibilidade de se parar o evento, dependendo da gravidade do fato que foi transgredido. Essa sua fala é muito importante, porque, como a gente já disse aqui, como o Vasconcelos também já citou, a gente não tem interesse nenhum de impedir, né, de prejudicar, de burocratizar quem quer fazer seus eventos. Agora, há uma necessidade premente de se ter responsabilidade, né? A gente tem aí casos, né, e eu cito aqui um bem rápido, para quem está nos assistindo, com certeza se lembra, que é o caso da Boate Kiss. Aquela tragédia que parece que foi a tempestade perfeita, né, cheia de erros, né, uma boate que estava com materiais inflamáveis, uma boate que estava com todas as suas saídas de emergências trancadas, e uma boate que não tinha um AVCB, coronel. Com superlotação. Superlotação, né, uma tempestade perfeita, um conjunto de erros, né, que virou, na verdade, um marco, uma bandeira de luta em prol da regularização dos eventos. Eu lembro, Vasconcelos, que na época, quando aconteceu isso, o Senado Federal ele mandou um expediente para todos os ministérios públicos do país, querendo informações, saber como é que estava tendo atuação, o que é que o bombeiro fazia, E aqui a gente não teve problema nenhum, porque há mais de 10 anos, antes da Boate Kiss, a gente já vinha periodicamente fazendo as atuações. Toda vez que o bombeiro necessitava de alguma intervenção pontual do Ministério Público, a gente chegava junto, no sentido de colaborar e de se buscar a regularização. Enfim, mas esse problema específico que eu trouxe aqui à baila só para ilustrar esse podcast, é uma situação que jamais pode sair das nossas mentes, né? Jamais pode sair das nossas lembranças, e as pessoas, quando pensarem, né, para que exigir isso? Se lembre lá dessa tragédia, né, onde centenas de jovens na flor da idade padeceram por conta de imprudência, por conta de pessoas que simplesmente optaram em colocar o dinheiro acima da segurança. Não tem como, né, desassociar essa imagem da Boate Kiss, aquele caso, quando se fala em fiscalização, regularização e segurança de estabelecimentos. Já vai logo na mente, não tem como não associar. Sim, sim. Eu só me lembro, recordo assim, a questão do teto muito baixo, né? Só pensar em estar naquele local, você já vê vários itens. Acho que um leigo já conseguiria entender muita coisa ali dentro, né? E é aquilo que a gente fala, né? Sempre frisa muito bem. Não é exagero. Segurança nunca é exagero. Se você identificar qualquer coisa que achar que está em desconformidade, busca informação. Se for o caso, liga para o Disque Denúncia ou liga para o Corpo de Bombeiros e pergunta, se informa se realmente aquilo ali é legal ou não, para prosseguir com uma denúncia e a gente poder atuar de alguma forma mais efetiva, né? E daí, já houve, Vasconcelos, alguma situação em que, se não houvesse uma interdição dessa durante um evento, uma tragédia poderia ter acontecido? Por diversas vezes, né, coronel? Assim, a gente já teve situações onde a gente teve que intervir com o poder de polícia, propriamente dito. A gente teve eventos que, com ingresso, por exemplo, pagos, onde ultrapassava o limite do local e não tinha muito o que fazer, porque não tem como a gente dizer quem vai sair, quem vai ficar no evento. Se o evento é para 2.000 pessoas, a casa de show só cabe 2.000 pessoas, ela tem 3.000, eu não tenho como dizer, sai 1.000. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tentar o evento. E é triste, né? Mas tem que fazer, é a segurança. Então, a gente já evitou boates, kisses, vamos dizer assim, várias vezes aqui em Alagoas. Uma que eu me recordo, um momento que eu me recordo, que foi, faz muitos anos isso, que é uma coisa que eu até reforço, né? Não adianta de nada a gente ter uma legislação moderna, rigorosa, de certa forma, se os outros entes envolvidos não estão participando. A exemplo do profissional que está elaborando o processo, o organizador do evento que não está um pouco, não sei, às vezes não tem não vai acontecer não, isso aí com a gente nunca aconteceu, nunca vai acontecer.
Então, teve um caso, em um evento lá na região de Jacarecica, por ali, tem muitos anos isso daí, onde houve, inclusive eu que tinha feito a vistoria, e o palco lá, o camarote, ele cedeu. O camarote cedeu, pessoas foram hospitalizadas, e a gente foi lá com a perícia. E olha a luta, doutor Max, para a gente conseguir identificar o que foi aquilo ali. Por que esse camarote cedeu? Será que o responsável técnico, ele não... Quem montou, não montou de forma coerente? E aí, junto com a perícia, né, com o Instituto de Criminalística, tal, o pessoal técnico da parte de perícia, eles começaram a encontrar elementos que garantiram que houve naquele local uma superlotação. E a gente chegou na informação de que o camarote era, não lembro a quantidade, mas sei lá, 300 pessoas. Então eles pensaram, não, as pessoas vão para o camarote, mas elas gostam de ficar na frente, no front stage. Então eles venderam para o camarote 600, pensando o quê? Nunca vai estar todo mundo no camarote. Vai ter gente no camarote, mas vai ter gente lá embaixo. O que aconteceu? Choveu. Como choveu, todo mundo quis ir para o camarote. Quando essas pessoas subiram no camarote, aí o camarote cedeu, tendo cisalhado os parafusos da estrutura lá. Então, assim, isso foi um erro de quê? Do organizador. E lá nesse camarote a gente exige a placa que diga a lotação daquele camarote. E aí a gente vê, né, a sequência do erro, né, doutor Max? A gente tem um erro do organizador, um erro de quem está lá prestando serviço, porque ela tinha bombeiro civil, que eles poderiam ali intervir, entrar em contato com o corpo de bombeiros, mas vai ficando aquela história, não, nunca acontece. E também das pessoas que estão ali, que estão vendo aquela placa lá, lotação máxima, 300 pessoas. Quando você olha, tem muito mais do que 300. Então, a nossa sensação de segurança do brasileiro em si, ela precisa ser melhorada. A Boate Kiss, ela fez isso, mas aos poucos as pessoas elas vão se esquecendo novamente. E aí começa... Vai passando o tempo, né? Vai passando, quem acompanhou aquela época já está ficando mais velho, não vai para show, não vai mais para canto nenhum. Justamente, já é outra geração. E aí a gente precisa estar sempre lembrando, estar sempre intervindo quando a gente percebe que um evento não está dando as condições necessárias de segurança para aquelas pessoas que estão ali. Então isso é uma luta eterna, né? Sempre. É uma batalha eterna que a gente vai estar. Se me permite, isso que o Vasconcelos falou, me recordo perfeitamente que houve um Réveillon em um determinado local, não vou citar o nome da empresa, mas o bombeiro fez a vistoria no mesmo dia, no mesmo dia 31 fez a vistoria. Fez de manhã a vistoria, está tudo ok, aprovado. À tarde chegou a equipe que fazia a organização de lounges, de flores, de não sei o quê. A primeira coisa que fizeram foi lacrar as saídas de emergência. Aí botaram lounge na frente, botaram várias geradores, ou seja, todas as saídas de emergência foram obstruídas. E eu não sei porquê, não sei se houve alguma denúncia, o bombeiro chegou poucas horas antes do evento. Aí interditou o evento. Eu recordo isso também. Aí ligaram para a gente, não sei o que, está interditado, pronto, ficou interditado. Mas isso ocorre, né? O responsável, o organizador, ele tem responsabilidade sobre tudo, por quem ele contrata, ele mesmo tem que ser um fiscalizador, né? Para evitar, por exemplo, no caso desse, que haja uma inovação, né, da realidade factual daquele local que já tinha sido vistoriado. Não pode depois da vistoria, mudar os locais, né, principalmente prejudicando os preventivos que já foram vistoriados. Eu tenho uma dúvida. Quando um caso desse acontece, existe alguma coisa que invalide a regularização dada anteriormente? Tipo, o organizador recebeu o nosso ok, né, o nosso alvará, tá ok, aquele jeito que tá lá. Modificou a estrutura depois daquilo ali. Aí se acontece, Deus nos livre, né? Mas acontece algum acidente. Aí vai dizer, não, mas foi vistoriado pelo bombeiro, tá ok. Mas aí tá lá no alvará dizendo que ele é obrigado a manter as medidas preventivas e as condições de segurança do evento. E isso, é claro, vai ter que ser periciado para que seja dito, né, qual foi a causa, se teve essa modificação ou não. Um ponto relevante a se ressaltar
é que os eventos privados, basicamente, após anos e anos e anos de interdita, só vou desinterditar quando sanar o problema. Eles foram, né, os organizadores, eles foram tendo um critério mais rigoroso e hoje em dia a gente consegue aprovar esses eventos, essas vistorias, até 48 horas antes. Perfeito. Coisa que a gente aprovava e o vistoriante mal conseguia chegar em casa para Horas curtir o antes, seu né? Réveillon. É, assim mesmo. E sair de lá de É noite, prestes os fogos a soltarem. Então, hoje em dia, a gente tenta, né, controlar isso e passar isso para os organizadores. Hoje o nosso gargalo, muitas vezes, é um evento até público, porque como ele é aberto para o cidadão, a gente não tem um controle dessas pessoas. Então, às vezes, chega lá para a gente um projeto de grande porte, de um evento, de uma atração muito grande, e está lá no projeto 30 mil pessoas. Quando a gente vai olhar na própria rede social, ou alguma coisa, tinha 100 mil pessoas. Então, Já tá na aí, prova. quem é o nosso parceiro? O Ministério Público. A gente reporta ao Ministério Público para que a gente possa criar condições para que isso não se repita. Então, também já ocorreram, né, em municípios do estado, festas que tiveram incidentes e pessoas feridas, e com isso a gente vai aprendendo, né? Olha, se é uma festa pública, Frank, então tem que ter um controle de quem entra e de quem sai. Se o evento é para 30 mil, eu tenho que controlar para que só tenha ali naquele local 30 mil. Bateu os 30 mil, não pode entrar ninguém até que outras pessoas saiam. Então tem que ter um fluxo de pessoas entrando e saindo, porque quando não tem essa questão de ingresso, de pagar, é muito mais difícil Com controlar. certeza, eu imagino Muito como mais deve ser difícil. loucura, né? Então, passa lá a maior parte da Um noite. olhômetro. Justamente, passa lá a maior parte da noite tranquilo. Quando chega aquela atração principal, todo mundo que está fora bebendo, não sei o quê, aglomera. Aí pronto. E geralmente é no final da festa, esse- já com todo mundo já Esse calibrado. é o momento. Esse é o momento que o incidente vai acontecer. Crítico, né? É um momento crítico. Às vezes, para quem está lá curtindo, não percebe tanto, né? Mas tudo isso é feito para que a segurança exista, né? E as pessoas consigam entender, a gente faz entender que isso é necessário. E às vezes a estrutura já vem dando sinais há muito tempo. E as pessoas Justamente. curtindo não percebem. Quando uma festa ela vem ser suspensa ou tem alguma intervenção, não pensem que é para prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. É para garantir que vocês retornem para casa seguros. Vasco, qual assim a gambiarra mais comum que vocês detectam, né, nas vistorias, nas análises aí em loco? Geralmente são problemas de saída de emergência. O que acontece? Essas estruturas provisórias que são montadas, elas são montadas com tapumes. E aí é colocado no projeto essas saídas, as dimensões, e onde elas estão localizadas. E às vezes a gente chega no local, essa saída, quando tá lá, sai da placa. Aí o vistoriante abre para a gente verificar. Quando olha, é uma parede. É uma parede, Meu Deus, uma é um parede. outro terreno de outra pessoa. Por exemplo, hoje a gente pegou um projeto de carnaval. O nosso vistoriante estava analisando o processo em si e ele viu que só tinha uma saída. E aí a gente viu lá que é um lote, tem coisas ao redor, só tinha uma saída. E lá na nossa norma diz que no mínimo eu tenho que ter duas alternativas de saída. Exato. E aí ele notificou para que fosse colocado uma alternativa de saída. Aí o profissional, já como é tudo online, né, ele já viu, já trouxe a correção. A gente já disse para ele, a gente vai lá conferir. Porque colocar no papel é uma coisa, né? Eu tenho que verificar se aquilo ali está acontecendo. Fora isso, que é um ponto também muito crítico, coronel, são as questões de instalações elétricas, né? Então, assim, a gente teve, infelizmente, uma tragédia, né, no litoral norte, onde houve o óbito, né, de uma mãe e uma criança, e já a gente ficou, né, doutor Max, a equipe técnica, a perícia, tudo tentando, meu Deus, o que aconteceu com aquilo ali? E era decoração natalina. Um pisca-pisca. Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção.
Então, chega lá o pessoal da decoração, tal, instala a coisa, puxa uma extensão, puxa isso, puxa aquilo, e não dá o devido cuidado. E aí já teve também problemas de estruturas natalinas, de pessoas tomarem choque e tal. Então, às vezes não é nem gambiarra, é uma falta de atenção daquele local. O velho jeitinho, né? Pra Ou o ficar jeitinho. mais fácil, vou puxar um fio aqui, que dá pra fazer. Eu lembro que no carnaval, uma vez eu tô com o Coronel Kenzo, eu era tenente, eu acho que ele era capitão ou major, alguma coisa assim. E a gente foi, doutor Max, fiscalizar lá na Barra de São Miguel, um evento de carnaval que ia ter, numa praça lá, fui lá. Eu e ele lá. Aí a gente chega, olhou tudo, tava tudo filé. Quando ele tá saindo, a gente viu um parque de diversões, ó, doutor Max. Aí o Coronel Kenzo, ele é bem criterioso, né? Aí ele, bora ali naquele parque, aí o Coronel, mas não tá olhando o carnaval, ele, não, mas vamos olhar o parque também. Já tô Aí aqui, quando né? ele chegou lá, rapaz, ele tem um olho biônico. Quando ele chega lá, que isso aqui, essas madeiras aqui, esses madeirites. Quando ele abre, era simplesmente a ligação de energia do parque. No meio do madeirite. No meio do... Qualquer Meu criança ali, tava tudo solto, só tava encostado. Tava encostado aquilo ali. Então, assim, a gente tava indo pro carnaval. A festa do carnaval a gente aprovou. E a gente interditou o parque. Aí é claro, né? Então, ó, o parque tá interditado, meu amigo. E outra, a gente tá aqui, a Operação Carnaval, ela é uma... Para o bombeiro é uma loucura. A gente não para. É igual o Réveillon. A gente sai dali, já tem outro lugar para ir, já entra uma denúncia de um palanque que não está instalado de forma correta, a gente não para. Aí eu lembro que na época a gente vai voltar aqui. Se você corrija até de noite, que a gente vai voltar aqui. Então, está interditado. Lacrou lá, o parque tirou foto, tal. Se você não finalizar isso daí, a gente vai encaminhar para o Ministério Público. Faça a instalação correta, tem como você fazer. Contrate um profissional. Carnaval, procure um profissional. Procure os conselhos de classe para que eles indiquem um profissional que possa estar de plantão para fazer esse serviço e para você ter o seu parque funcionando. E o rapaz conseguiu. Ele pegou, enquanto ele estava rodando para lá, ele pegou, já entrou em contato, disse, está pronto. No fim da tarde a gente foi lá e aí sim, já estava com uma estrutura, com a caixinha lá, tudo organizado. E aí a gente desinterditou o parque, liberou para que entrasse em funcionamento. Mas imagina só, né? Está indo para uma coisa, já tem outra ali do lado, e aí a gente esquece aquilo ali. Uma criança toca ali e tem uma fatalidade. Vai dizer, o bombeiro teve aqui, rapaz, será que ele não viu isso? Né? Então, graças ao Coronel Kenzo naquele momento, estava com o olho... Então, um alerta que fica, não confie nos japas, viu? Porque o olho é pequeno, mas o alcance é longo. Os japoneses, malditos japoneses, olham tudo. Falando aqui agora de serviço ao cidadão, doutor Max. Diretamente aqui para quem está nos assistindo, né, quem está nos ouvindo, quais são os 3 sinais que indicam que um camarote, uma festa, um evento, ele já apresenta algo perigoso? Você chega em um determinado local, você não visualiza, por exemplo, o alvará, o AVCB, né? Não está em local visível. Se você vê estruturas mal conservadas, com risco de colapsar, uma aglomeração absurda para aquele local, né? Tem locais que você chega que você já se sente mal, né? O número de pessoas é tão grande e você já se sente inseguro naquele local. Eu acho que quando, com o passar do tempo, nesse foco de atuação, eu fui para casa de uns amigos. E quando eu desci na recepção do elevador e eu olhei pelo cantinho aqui, eu vi uma coisa vermelha atrás da cortina. Eu disse, o que é isso aqui? Aí puxei aqui, quando eu vi um extintor de incêndio. Eles colocaram a cortina na frente do extintor de incêndio. E eu disse para o colega lá Aí o cara disse, rapaz, tu vem para minha casa, já fica botando defeito. Mas não, é porque a gente já mexe tanto com isso, já vê isso tanto, sabe? Já aflora a visão. Já aflora a visão. É como o Vasconcelos estava falando aí do Coronel Kenzo, que verificou aquela situação. Né? Tem uma amiga nossa que ela é dermatologista e toda vez que eu encontro com ela faz logo uma vistoria total. Ela está conversando com você, ela está olhando para o seu rosto, para os seus braços. E você, como está olhando para tudo. Então, justamente quem trabalha nessa área
já tem um olhar técnico. É por isso que a gente fica bem confortável quando chegam os laudos técnicos lá, porque a gente já sabe que pelo bombeiro já passou um crivo muito grande de análise, né? E vem aquela documentação, a gente já tem aquele documento técnico e vai servir de base para uma eventual ação, um eventual procedimento, um eventual termo de ajustamento de conduta. Nós tivemos inúmeras empresas aqui de Alagoas, aqui de Maceió principalmente, inúmeros condomínios que se regularizaram, né, através de termo de ajustamento de conduta. Então, são todas essas situações que devem ser cuidadas e zeladas, né? E voltando à sua pergunta original, eu acho que são esses os principais indicadores, né? Olhe com atenção aquele ambiente que você está, às vezes fiações expostas, né? Aglomeração de pessoas muito grande para aquele local específico. Se tiver saídas de emergências, veja se estão indicadas, se o local está luminoso, se está com indicações luminosas de saída, enfim, toda essa situação tem que ser analisada. O povo fala muito, gosto muito de falar assim, nunca é exagero, né? Você vai chegar em qualquer local, tem a regularização do Corpo de Bombeiros aqui, ou então, que tem que estar visível, a verdade é essa, pela legislação, né? Tem que estar visível. Tá tudo ok, tá. Pô, que é isso? Não, mas é sério. É a minha vida, é a vida de quem está ali também, né? Tudo é risco. E daí, quando a gente vê que o cidadão, doutor Marcos, quando ele percebe que existe algum risco naquele local, o que é que ele poderia fazer? Se ele visualizar alguma coisa? Tem que ser um agente de contribuição, um agente fiscalizador também, né? Pode fazer várias denúncias, inclusive ao Corpo de Bombeiros, citando essa situação, que merece várias denúncias, inclusive, Vasco, eu acho que não precisa nem se identificar. Isso. Assim também no Ministério Público também nós temos lá a ouvidoria, nós temos lá os canais de denúncia, e o cidadão que verificar uma situação como essa, ele não precisa, se ele não quiser se identificar, não é necessário se identificar. Faz a denúncia, ela será recebida e será feita a devida fiscalização e análise para ver se aquela situação que foi reportada corresponde com a verdade. E caso corresponda, as medidas legais serão adotadas. Então a gente tem aí o canal da ouvidoria do Ministério Público, também tem a questão do número 181, Disque Denúncia. Você não precisa se identificar, fala o que você está visualizando, que pode ser de grande valia para evitar justamente um grande acidente. Tem um complemento? Faz online também, né? Tem um site do Disque Denúncia que é excelente, é bem intuitivo. A pessoa pode ajudar, né? Porque lá tem a questão de você fazer o georreferenciamento, dizer onde é o local que você viu. Que maravilha. O portal do Disque Denúncia Online, você precisa nem ligar, você não precisa nem gastar a sua voz. Você vai lá, entra no site, preenche tudo, diz o que é, marcou, acabou-se. Vai chegar a informação. E é muito importante o canal oficial, porque isso gera um processo. Esse processo deixa um registro. É diferente da gente, às vezes a gente tem mania de querer fazer uma denúncia informal. Pegar e dizer, olha, doutor Max, tudo bom? É que tem um amigo meu que está fazendo isso. O primo do meu amigo me disse. E rapaz, não tem como mandar uma equipe lá, não. Geralmente, quando chega assim para a gente aqui, na diretoria, aí a gente diz, olha, formalize. Perfeito. Formalize, porque não vai ter como voltar atrás. Uma vez que foi denunciado aquilo ali, acabou-se. E tem outro detalhe, né, que se algo está acontecendo naquele momento e é de grande risco, 193. 193, não tem como. Tô em um local aqui e estou sentindo um cheiro forte de gás, está tendo um evento, alguma coisa, e eu estou achando isso aqui. 193. No mínimo vai chegar lá uma equipe de salvamento e vai verificar, e ela também tem o poder de polícia de sanar aquele risco. Porque eu posso sanar também, né, o problema. Tem um problema aqui, o problema é, no gás. Eu vou lá e digo, não, desativa. Parte da cozinha, ela tem que ser interditada, desativada, para que o evento continue acontecendo sem aquilo ali. Então, isso é também uma das coisas que está na nossa legislação, que a aplicação da interdição, a interdição é a última sanção. Sempre que a gente tiver condições de retirar o risco, sanar aquele risco, a pena da interdição ela vai ser substituída por outra sanção mais branda, uma notificação ou alguma coisa do tipo.
O que não pode é se a gente não conseguir sanar o risco, infelizmente o local vai ser interditado. Mas diversas vezes, inclusive em denúncias, até porque a gente tem um papel educativo, né, doutor Max? A gente não vai chegar lá e, não, tá... Não, amigo, olha só, chegou uma denúncia, a gente está avaliando, esse é o local que você não pode fazer essa atividade. Então, retire isso daqui, faça a devolução, que a gente chama, né, devolução responsável para o fornecedor, já que você não pode ter isso daqui, e você só vai ser notificado, e isso não pode ter recorrência, né? Tendo a recorrência, a gente vai encaminhar para a autoridade superior. Mas existem diversas ferramentas, inclusive, assim, denúncias, a gente já tem, assim, acho que alguns anos que não para, né? A gente, todo dia denuncia, e diz, não, tá ótimo, pode denunciar, porque existe também a questão da impunidade, né? Se uma pessoa comete um ato irregular e aquilo ali não é corrigido, o outro vai dizer, rapaz, mas não dá em nada não, eu posso fazer. Também. Aí daqui a pouco está generalizado e essa sensação da prevenção, ela diminui, ela acaba e as pessoas ficam em risco até sem saber, ficam em risco, elas normalizam o risco, né? Então, é importante a denúncia, a gente sempre quando chega a denúncia, a gente responde, passa para a ouvidoria, são processos que não ficam só no bombeiro, a gente tem que devolver, e isso daí é avaliado, pode encaminhar para a Polícia Civil, para investigar melhor, pode encaminhar para a Polícia Militar, Ministério Público é um parceiro, como o doutor Max falou, de longas e longas datas, a gente às vezes quer convocar aquele cidadão, a gente já pede logo ao Ministério Público que ele faz todo esse, vamos dizer assim, esse meio de campo, de chamar as partes e dizer, olha só, tem que fazer isso aí, acabou. Então, é muito importante para garantir a segurança do cidadão. Então, olha lá, segurança não é responsabilidade apenas do poder público. Você também que está lá nas festividades ou em qualquer local e percebeu alguma irregularidade ou algo que você nota que está divergente do que deveria ser, você também pode fazer essa denúncia. A gente fala assim, muitos canais de denúncia, mas é muita coisa para decorar. Não lembra de nenhum. Nunca esqueça do 193 do Corpo de Bombeiros. Por lá a gente pode se comunicar com os outros órgãos e seguir, né, com a denúncia, com a guarnição até o local e verificar a veracidade de tudo, pensando sempre na vida do cidadão. E daí, vale a pena, como gestor, economizar na segurança ou o custo de uma tragédia é sempre maior? Eu quero ouvir os dois. Jamais. Não tem custo, né? A perda de uma vida, o desgaste que você vai ter que suportar civil, criminalmente, né? Vai bater no seu bolso pesado. Assim, enfim, não tem o custo da prevenção, o princípio da prevenção e o custo de se fazer a coisa certa é infinitamente menor do que você arriscar e ter uma tragédia pesando sobre as suas costas. É só a gente perguntar, né, para uma pessoa que perdeu um ente querido, né, o que você faria para voltar atrás, né, num acidente, alguma coisa, para que aquilo ali não acontecesse. Ou seja, não existe preço, né? É imensurável. Eu sempre lembro vai falando dessas coisas, eu vou lembrando de casos, né? Incêndio, como eu também tenho uma atuação muito forte no combate a incêndio na minha vida de bombeiro, eu lembro de um síndico de um prédio que teve um incêndio, teve uma vítima fatal, que ele disse que ele sempre cuidou do prédio, ele sempre deu o melhor que ele podia, mas ele não tinha essa noção do risco. E quando iniciou o incêndio, ele lembrou do alarme. Aí quando ele bateu na botoeira de alarme, o alarme fez assim, e ninguém foi alertado. Então o alerta foi via WhatsApp, via portaria. Imagine o transtorno. E aí a gente pergunta para esse síndico, né? Ele jamais, não é questão de dolo, é uma questão de a pessoa não ter essa mente
voltada para o risco, né? Então não tem preço, né? A vida não tem preço. Então tudo que a gente puder fazer para salvar uma vida vai ser o mínimo. A gente sempre pode fazer mais. Só ficou na minha cabeça, só pensando aqui na questão de saída de emergência. Quando você citou, Vasco, que a saída era uma parede, né? Imagina uma tragédia acontecendo, a pessoa vai correr para onde? Vai bater com parede, vai causar mais acidente, né? Então, assim, realmente nada vale. Aliás, nenhum custo ele é maior do que realmente preservar a vida. Sim, e aí, a gente já vai chegando para um encerramento, infelizmente, né, do nosso Pode Salvar. Uma conversa tão legal está sendo aqui. Apesar do tema carregar, né, aquele peso, vamos dizer, para o cidadão, mas está sendo uma conversa muito legal e muito válida, educativa, didática, para que entendam a importância do que é esse tema, né, da segurança em si, não só em eventos, mas em estabelecimentos também. E daí eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos senhores Major Vasconcelos, do nosso querido Max Martins, nosso promotor de justiça, e possam fazer uso da palavra para que a gente possa encerrar o nosso Pode Salvar. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para esse podcast, dizer que estou muito honrado, tenho o Corpo de Bombeiro como um parceiro inafastável das nossas atividades lá no consumidor, né? E dizer que a palavra de ordem para vocês, para todos nós, para toda a sociedade é a prevenção. Não basta você só se prevenir para fazer os seus exames, por exemplo, regular exame de saúde. É necessário se fazer prevenção também na sua casa, no seu estabelecimento. Nós tivemos, segundo informações do Corpo de Bombeiro, no ano passado, 330 incêndios aqui na cidade de Maceió, só em edificações. Isso com toda a atuação, né, que vem sendo feita, mas ainda há muito que se percorrer. E a grande maioria desses incêndios, se você for verificar, foi alguma negligência, né, foi alguma... Não houve, como o Vasconcelos fala, não houve dolo, mas houve culpa, né? Houve negligência, imprudência de se fazer alguma coisa que ocasionou aquele incêndio. Então, a palavra que eu deixo aqui para todos os ouvintes é prevenção. Se prevenir é sempre o melhor remédio. Muito obrigado pela oportunidade. O Ministério Público está sempre aberto, estamos sempre à disposição aqui para a gente bater outras oportunidades, estarmos aqui também, já me autoconvidando. Muito obrigado. Será muito bem-vindo. Gostaria de agradecer, Coronel, o convite, né? É muito bom estar sempre falando sobre segurança contra incêndio, sobre prevenção. Complementando o que o Dr. Max falou, não se esqueça de, quem for curtir o carnaval, sair de casa, desliga a energia, corte o gás, né, da sua casa, deixem as suas portas dos seus quartos, dos seus cômodos fechadas, porque caso tenha um princípio de incêndio, esse princípio vai ficar isolado, confinado nesse local, dificultando a passagem para outros ambientes. Tenham bastante cuidado, curtam as festas com bastante responsabilidade. Então, observe sempre esses requisitos de segurança, desde a sua casa até o local onde você vai curtir a festa. Tenha responsabilidade com você e com sua família, e que qualquer coisa, 193, que Deus nos abençoe. Obrigada, Dr. Max. Obrigada, Vasco. E aí, esse foi o nosso Pode Salvar, bate-papo que pode salvar vidas. Nos acompanhe nas principais plataformas de podcast, YouTube, redes sociais e também na Rádio Difusora 93.3 FM, quinzenalmente aos sábados, 8 horas da manhã. Até a próxima!